Oi, gente, como é que vocês estão? Fazia tempo que eu não gravava vídeo aqui pro canal, mas porque as coisas estão meio paradas em relação à dinâmica, mas assim, em relação a questões internas, as coisas continuam, então era pra eu vir um pouquinho mais aqui. Só que os processos vão acontecendo e eu acabo esquecendo de gravar os vídeos. Mas hoje aconteceu uma coisa curiosa. Eu tava conversando com uma pessoa e eu tava falando um pouquinho sobre algumas consciências que eu fui tendo ao longo de 2023 em relação às minhas feridas internas e tudo. E eu falei de uma que envolve uma questão de culpa. E culpa, gente, gera autopunição. Eu sei que eu já falei disso aqui no canal, mas eu quero dar um exemplo para vocês do que aconteceu na hora. De como a gente não percebe que a gente cria realmente a nossa realidade, né? Eu tava falando sobre isso, só que eu tava na academia aqui do prédio. E eu tava conversando, mandando áudio, ouvindo os áudios. E eu sou acostumada a fazer isso. Então, assim, não é nada muito diferente do que eu costumo fazer. Mas aí, eu tô lá, né, falando sobre isso, sobre essa questão da culpa, da autopunição. E cai, sabe aqueles pesos de fazer exercício de braço? Caíram vários no meu pé esquerdo, só no esquerdo. Gente, eu fiquei assim, na hora que isso aconteceu, eu já associei, eu tô causando dor a mim, né? Porque quando a gente tá em algum processo de culpa, a gente, como eu falei já, a gente gera uma autopunição. E aí que a autopunição, ela vem pra dor mesmo, né? Uma das formas da gente se punir é a dor. E essa dor, ela pode ser tanto uma dor física, como hoje simbolicamente aconteceu, como pode ser uma dor emocional também. Às vezes a gente está criando uma situação difícil e ruim pra gente financeiramente, ou enfim, uma série de possibilidades, naquilo que dói mais pra gente, porque a gente está criando uma situação de autopunição. E eu não sei se da outra vez que eu falei sobre esse tema aqui, eu comentei que eu passei um ano sentindo uma dor no dente, que eu ia pra dentista, ela não conseguia resolver. E quando eu fiz um processo de me perdoar pelo que eu tinha feito, que basicamente teve a ver com o término do namoro, enfim, eu parei de sentir a dor. Hoje eu ainda sinto, mas é bem menos. Antes eu não conseguia praticamente comer nada do lado esquerdo, de novo, lado esquerdo da minha boca, né? E é muito interessante isso, gente, porque quando a gente vai resistindo a olhar para essas questões ou vai deixando de lado, a coisa vem mais forte, né? Vem do físico mesmo. Eu gravei um vídeo recentemente no canal, no meu outro canal, e era falando sobre uma sessão de espelho mágico que eu atendi esses dias. E a pessoa, sempre que ela faz essa sessão, porque ela faz sempre, mas sempre que ela faz, ela vem com uns sintomas físicos muito fortes, principalmente dores nas costas. Assim, dores muito fortes, que atravessam dias, assim, sentindo a mesma dor. E isso é uma forma do corpo dela avisar pra ela que ela tá se sobrecarregando em algo. E no caso dela era um relacionamento. Então ela tava se sobrecarregando, sentindo bastante aquela dor ali. E quando a gente fez a sessão de espelho mágico, a gente chegou numa cena da infância dela, ela praticamente bebê, no colo de outra pessoa que não era a mãe dela. E aquilo fez com que a gente entendesse por que, que ela não estava conseguindo resolver uma questão no relacionamento atual dela. E isso é impressionante, gente, porque na medida que a gente olha para aquilo, resolve aquilo dentro do nosso coração e volta para o momento presente, a gente consegue fazer diferente. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu compartilhei essa história lá no outro canal, mas como hoje caíram os pesos em cima do meu pé, eu resolvi falar aqui pra vocês também, porque a questão que eu vi e que tá gerando essa culpa, autopunição, não é nova, já tem um tempo, mas olha que interessante, nos últimos dias, semanas, o meu Instagram, as visualizações dos meus status lá no WhatsApp, enfim, uma série de situações vinham mostrando pessoas, situações ou memórias antigas, assim, de contextos que eu não estava entendendo direito por que aquilo tu estava vindo. Porque, ué,
por que que essas pessoas estão vindo na minha mente? Por que que isso tudo está acontecendo? E depois, quando hoje caíram os pesos, né? Que eu cheguei em casa, eu fui escrever e veio de novo uma questão que já tinha vindo ano passado, mas com mais detalhes e mostrando pra mim que eu ainda não tinha me resolvido completamente com essa questão. E isso é muito curioso, porque às vezes a gente acha que a gente esgotou toda aquela questão e não esgotou. A gente precisa ver de outras formas, às vezes com outras terapias. É porque, como eu trabalho com esse tipo de terapia que investiga, pra mim eu tenho já uma certa facilidade. E mesmo assim ainda é desafiador. Acho que talvez se tivesse uma pessoa que eu confiasse, assim, que me acompanhasse, que fizesse sempre sessões, fosse diferente. Mas como eu faço sozinha, eu acabo tendo, conseguindo, né, ver essas coisas, mas assim, gera uma certa resistência. Quando a gente faz pra gente mesma, sessões, mesmo que a gente trabalhe com isso, quando a gente faz pra gente mesma, a resistência costuma ser maior. Porque a gente vai deixando pra depois, e pra depois, e pra depois, e pra depois. Tanto que esses acontecimentos, desde o final do ano passado, que algumas coisas iam acontecendo e eu não entendia muito bem o porquê, e algumas lembranças, como eu falei, continuava sem entender, porque eu já tinha visto essa temática antes, então não imaginava que ela estava se repetindo. Mas aí hoje eu percebi que, nossa, ainda tinha coisa para olhar aqui. E então eu vim trazer para vocês, assim, essa questão dos processos, né? Que a gente acha que é só, ai, pronto, foi lá, resolveu. E não necessariamente, gente. Embora a gente tenha possibilidades de fazer algo assim que do nada você vê uma transformação e a coisa desenrola, nem sempre acontece assim. Eu acredito que quem tá se percebe numa dinâmica de chama gêmea, acho que as resistências são maiores, os processos são maiores, são mais desafiadores, e é preciso ter bastante paciência. Eu digo isso porque quando eu não sabia que eu estava nessa dinâmica, ou seja, eu não tinha despertado para a dinâmica ainda, lá em 2021, por exemplo, eu tive um processo em que eu estava ali trabalhando minha questão do teto financeiro. E aí eu lembro que numa constelação, na verdade, numa meditação que eu fiz, e nessa meditação eu usei recursos da constelação, porque eu tenho um curso nisso também, mas eu fechei os olhos e olhei para essa questão, e no outro dia as coisas começaram a andar e eu realmente passei aquele teto ali de um jeito que, assim, racionalmente eu não sabia que eu ia conseguir, mas consegui. Então foi bem mais rápido. Mas com essas questões das feridas emocionais e tudo mais, eu percebo que algumas são mais resistentes, a gente demora um pouco mais. Às vezes a gente acha que tá avançando e percebe que nem tanto assim. Então, gente, é preciso ter muita paciência com os processos, muita paciência mesmo. Quando eu sentei aqui pra gravar esse vídeo, eu não sabia se eu ia gravar pro outro canal ou pro canal de Chama Gêmea. Mas eu resolvi gravar pro canal de Chama Gêmea porque, enfim, eu percebo que tem um certo chamado aí que eu fico também, né, aqui no próprio canal eu fico deixando de lado, mas eu sei que é necessário, né? Às vezes uma coisa que eu tô falando aqui desperta aí, abre aí, dá uma luz aí pra alguém do outro lado, né? Então eu espero que de alguma forma saber que é um processo, que é desafiador e que a gente precisa ter paciência, possa te ajudar de alguma forma. Porque às vezes a gente só queria apertar um botão e resolver, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas infelizmente não dá pra fazer isso, né, gente? Não dá. Eu tive várias fases dentro desse processo, porque basicamente desde que eu entendi, que eu descobri, que eu despertei para a dinâmica, foi de novembro de 2022 e a gente está em janeiro de 2024, então basicamente 2023 inteiro foi me trabalhando. E eu tive várias fases, e uma das fases foi de não querer saber disso de jeito nenhum, de resistir, de não querer saber, de negar essa história toda, né? Mas assim, isso tudo faz parte do processo, por isso que é lento, né? Porque a gente tem essas resistências, e, enfim. E hoje não, hoje eu tô bem mais tranquila. Eu já, assim, eu deixo as coisas acontecerem, embora eu saiba que tudo que eu faço
estar direcionada a dar o meu melhor por essa dinâmica, né? Dar o meu melhor por essa dinâmica. Eu não falo assim para a união, né? Tem pessoas que ficam indignadas, né? Você tem que falar que é para a união. Eu não falo isso porque eu sei que eu acho que isso gera uma expectativa, né? Será que aconteceu? Será que já aconteceu? Quando será que vai acontecer? E eu acho que essa expectativa ela não é tão saudável. Mas eu sei que eu trabalho para dinâmica. Trabalhar para dinâmica é você olhar para suas feridas, é você olhar para suas questões, você saber o que você quer, você assumir o que você quer, você, enfim, fazer tudo o que for possível para as coisas ficarem mais tranquilas e se encaminharem para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Para que a gente fique bem, né, e a gente se sinta realizado em todas as áreas, gente, inclusive nos relacionamentos. Mas eu não gosto de gerar uma expectativa de algo que não aconteceu comigo, né? Então, assim, se não tem... se não aconteceu... Por isso que eu acho que sempre eu tive muita resistência de falar aqui no canal, porque eu acho que eu tenho dificuldade de falar assim, eu estou trabalhando para a união. Porque, gente, a vida é muito louca. A gente vai ver pessoas falando sobre chama gêmea e aí tem gente que fala sobre chama gêmea e a chama gêmea dela não é mais viva. Exemplo, né? Sei lá se eu vou estar viva amanhã, entende? Eu realmente não sei. A gente faz o melhor que a gente pode, mas ficar se projetando o tempo todo pro futuro, porque eu quero, que é isso, que é que você não vive o presente. E já é tão desafiador viver o presente da melhor forma possível, de uma forma prazerosa, principalmente dentro desse contexto, que a gente sabe que tem tantos desafios, e ainda ficar gerando uma expectativa em mim mesma, que envolve outra pessoa, em todas as pessoas que estão me assistindo, eu não me sinto confortável, né? Mas, assim, saiba o que você quer, saiba para onde você está indo, saiba o que você quer e sinta que você está dando o seu melhor para que isso aconteça. E não duvide, não tenha dúvida, se você está fazendo o seu melhor, a vida vai te colocar num caminho que seja bom para você, que te faça bem. Às vezes a gente não entende o porquê das coisas, o porquê das demoras, é cansativo mesmo, mas toda vida que eu olho para trás, que eu olho para minha história, eu vejo que eu tive momentos assim de realmente não saber o que estava acontecendo, não saber para onde eu estava indo, e por mais que eu achasse que a vida estava acabando, né, não tem mais nada para acontecer, alguma coisa acontecia. E eu tô ainda nessa fase, né, assim, de novembro de 2022 para cá, a minha vida tem sido, eu não sei o que vai acontecer. E por mais que eu busque me movimentar e fazer algumas coisas, esses movimentos eles têm sido mais internos mesmo. E isso dá uma certa ansiedade de querer que as coisas no externo mudem, não só em relação a outra pessoa, mas em relação à vida mesmo, né? Às vezes oportunidades, às vezes, sabe, você se sente meio perdido em tantos contextos, mas faz parte do processo. Essa desconstrução de si, entender quem nós somos e, enfim, como que a gente pode avançar nessas limpezas emocionais, né? Tudo faz parte. E é muito bom quando a gente tem ajuda, quando a gente tem alguém que possa conduzir a gente nesse processo, né? Porque aí você não se sente tão sozinho. Eu, no meu caso, eu faço praticamente todos os processos sozinho. Eu não sei dizer o porquê. Eu percebo que, assim, de 100% das coisas que eu faço, assim, 90% sou eu que faço sozinha. E eu vou lá, eu consigo olhar, eu consigo mexer, eu consigo liberar, e aí choro, e aí alivia, e aí bora pra próxima, e lá vai uma próxima, e assim vai. Mas eu acho que é porque também eu trabalho com outras pessoas, né, atendendo outras pessoas, e aí algumas das consciências que vêm pra mim, é importante que venham com detalhes ali pra poder, de repente, quando eu tô atendendo outra pessoa, aquilo fazer sentido. Tanto que essa última pessoa que eu atendi foi uma questão relacionada com a mãe. E antes de eu atendê-la, foi muito interessante, porque mais ou menos uns 4 eventos que aconteceram antes, 4 situações na minha vida, com pessoas diferentes, foram montando um quebra-cabeça para quando eu fosse atender essa pessoa, fizesse assim tudo muito sentido
E a sessão dela foi, inclusive, muito rápida. Sessão de espelho mágico nunca tem um tempo fixo para acabar. Você pode olhar mais informações aqui no site que eu vou deixar na descrição. Nunca tem um tempo fixo para acabar. Mas a dela, como ela já fez várias, normalmente dá, sei lá, 15 minutos, 17 minutos, a gente já viu tudo que tinha que ver e a dor nas costas dela passa, assim, completamente. Então, é muito curioso. Só para finalizar, né, e finalizar essa questão dos pesos, eu costumo dizer que a vida é um oráculo, né? Como professora de tarô, eu gosto de observar tudo, entender tudo, interpretar tudo. E a vida é um oráculo, gente. A gente, quando para observar os acontecimentos, tudo tá querendo trazer alguma mensagem. Tudo tá querendo trazer alguma mensagem. Se a gente estiver atento, a gente percebe essa mensagem e faz algo com ela. Então, no meu caso hoje foram os pesos mostrando ali que nitidamente eu ainda continuo gerando dor para mim mesma por conta de questões que ainda estão aí para serem trabalhadas, né? Já foram trabalhadas um tanto, são trabalhadas um pouco mais e assim vamos, seguindo. E então tenha paciência com você, com o seu processo. Espero que de alguma forma esse vídeo te ajude. Me deixe um comentário para saber como é que vocês estão por aí. Quando o assunto é chama gêmeas, vocês sabem que eu compartilho um pouco da minha experiência aqui com vocês, mas a gente sabe que tem pessoas que falam de tudo que é coisa, né? Tem gente que fala das fases bastante, tem pessoas que falam dessa questão da ascensão, né? Da dissolução do ego. Eu acho muito interessante acompanhar os outros conteúdos também, mas aqui no meu caso eu gosto muito de trazer a minha experiência para vocês, porque às vezes a gente se identifica, vai expandindo também um pouco a consciência. Mas os outros canais são maravilhosos também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo.